O estranho. É bem importante assim, porque o estranho é aquela referência assim que Jesus trouxe, dizendo assim que viria um outro que não ele. Tornou-se estranho pelo nosso distanciamento da luz, porque teríamos que nos encontrarmos fazendo um trabalho conosco. A gente vai observando assim, o trabalho de ter o conhecimento é individual. E nós sabemos assim que quando uma pessoa quer desenvolver uma habilidade com trabalhos manuais, aprendendo a usar o seu centro motor, pode ser para tocar um instrumento, pode ser para fazer um barco, não tem importância, mas é a pessoa que quer ter a capacidade de usar o seu centro motor, ela é que tem que fazer o trabalho. Ela é que tem que dedicar-se, esforçar-se. Porque uma criança pequena que vai fazer um trabalho escolar, e muitas vezes são os adultos que fazem. Mas quando o trabalho, a criança vê que ela dá conta de realizar aquela função, ela fala que não quer auxílio, ela quer fazer sozinha. Então, ela fica qualificada, a criança que fica qualificada. E o trabalho que a criança está apresentando, o adulto vê que tem muitas falhas. A criança, depois de muitos dias dedicando para fazer aquilo, e ela copiando um modelo, vendo outro modelo, ela vê que o trabalho dela tem muitas falhas. Num instante de lucidez, o adulto fala para ela que está muito bom. Mas ela fala das falhas. Mas o adulto fala que ela tem que lembrar da idade que ela tem e que também é o primeiro trabalho dessa maneira que ela está fazendo. Para a idade dela e pela quantidade de vezes que ela dedicou, então o trabalho está muito bom. Essa criança coloca em cima desse trabalho que está sendo feito uma irradiação, uma atração, pela dedicação dela, pela vontade. Então, quando ela chega no ambiente de ensino com aquele trabalho, as crianças e os adultos aproximam daquele trabalho, pela irradiação que ela colocou naquele trabalho. É físico, é verdadeiro, não é mais ou menos. Devido a isso, o estranho também ele trouxe essas irradiações. Aqueles que pediram para colaborar com ele sentiam essas irradiações, mas não sabiam explicar, aproximavam dele. Porque na hora certa, eles aproximaram, porque a luz, ela trabalha assim. A pessoa fez um pedido verdadeiro, ela atende. Então, esse pedido verdadeiro, por isso que existe a palavra milagre. É o recebimento de uma energia especial para um trabalho, para a saúde da própria pessoa, para a saúde de uma pessoa querida, daquela que está fazendo o pedido. Então, essas irradiações, elas existem. Isso tínhamos que estar trabalhando conosco mesmo para ir confirmando. Porque no caso do cachorro, fica fácil da gente ir observando. O cachorro aproxima daquele que gosta de cachorro, daquele que gosta de animais. Daqueles que não gostam de animais, o cachorro também desaparece. Então, nós perdemos a sensibilidade interna para perceber isso. Mas o cachorro, como ele tem que sobreviver, ele está sempre usando dessa capacidade, que é uma capacidade superior. Então, aqueles que fizeram o pedido para servir o emissário da luz, eles recebiam dessas irradiações, mas invertiam. Achavam assim que o enviado da luz, o estranho, teria que estar colaborando com eles, teria que estar possibilitando a eles aquilo que eles achavam que eles mereciam. Quer dizer que o pedido foi feito para aplanar o caminho do filho do homem. Então, é bem importante assim. Depois eles queriam que o filho do homem aplanasse o caminho deles. Mas a hora de realização do filho do homem ainda não tinha chegado. Porque tudo tem o tempo. Então a gente pode observar de todas as maneiras, para iniciar tem o tempo.
A criança tem o tempo para ela começar a frequentar o ambiente de ensino. A criança tem um tempo para ter as fases da vida. E também nós tínhamos que lembrarmos assim que o Filho do Homem também teve um tempo para ter o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento. Porque o que ele fez foi conhecer os espíritos humanos para ver a necessidade que os espíritos humanos tinham, para que ele trouxesse as informações, as instruções que seria utilizada. É bem importante, porque o professor ele tem que fazer esse trabalho para ver onde ele inicia. Então, quando aqueles que pediram para servir ao Filho do Homem de uma maneira assim, porque existe esse benefício, devido ao fato do comportamento dos seres humanos sobre a Terra, é só fazermos um trabalho de algumas décadas. Nós vemos assim que aqueles que se encontram em cargos administrativos, municipais, estaduais, federais, sempre encontram-se numa condição de trabalharem para eles. Quer dizer que os comportamentos que nós temos, em vez de ser um comportamento que nos auxilia na nossa vida interna, são comportamentos que nós vamos ficando sobrecarregados, porque desviamos. Então, quando aproximavam do Filho do Homem, queriam que eles fossem beneficiados. Mas não era o trabalho do Filho do Homem beneficiá-los. Devido a isso, os principais caluniadores saíram das fileiras dos convocados. É muito grave assim, essas inversões que nós temos. Nós vamos invertendo. Fica bem fácil assim de observar no nosso trabalho, na nossa moradia. Dificilmente a gente para ver antes a melhor direção. Nós vamos tendo os posicionamentos, as simpatias, as antipatias. É assim que nós somos. Nós não vamos fazendo um trabalho de ponderação. Aquele funcionário foi dispensado. Se ele estivesse fazendo um trabalho de ir observando como ele está desempenhando o seu papel, a responsabilidade que ele tem naquela empresa, se ele estivesse fazendo cursos de aprimoramento daquelas funções que ele tem, ele não seria dispensado. Ele estaria agregando, enriquecendo aquela empresa com o jeito dele, com os cursos que ele fez, com a nobreza que ele vem desenvolvendo. Isso é físico. Então, essa condição assim que nós tínhamos que apresentar para a nossa vida interna, porque independente de qualquer coisa, nós temos dentro de nós um impulso. Esse impulso ele manifesta toda a época da nossa existência. Depois de uma fase da nossa vida, nós tínhamos que organizar esse impulso para voltarmos para o paraíso. Porque se observarmos assim, não tem uma finalidade a vida na matéria grosseira se a pessoa não enriquece. Então nós tínhamos que nos enriquecermos com as informações para voltarmos para o paraíso. Então as acomodações que nos transmitiram que vai dar tudo certo, que a pessoa não precisa de fazer nada, e a pessoa aceita essa informação e vai acomodando-se durante a sua vida. Ela vai acomodando. O acomodar quer dizer assim, ela sabe que para manter naquela empresa, ela tem que ter os cursos, ela tem que ter o conhecimento. Senão ela é dispensada. Se ela não enriqueceu, ela não tem finalidade naquela empresa. Se nós não fizermos um trabalho de conhecer os ensinos, para o Criador, também não teremos finalidade. Porque já pedimos antes para servir à luz e depois queríamos que a luz nos servisse. Isso é bem interessante, essas inversões. Nós achamos assim que agora nós temos direito. Então muitas pessoas falam assim, mas eu não faço nada, mas isso eu posso fazer. Mas o que a pessoa está querendo fazer é justamente aquilo que ela vai ficar sem saúde.
como ela está querendo fazer. Então, esses termos que nós usamos é muito grave. Nós tínhamos que nos apresentarmos naquela condição e, mesmo com os anos, ter a nobreza, a polidez, nos apresentarmos de uma maneira de nos tornarmos agradáveis aos nossos semelhantes. Nós tínhamos que fazer um trabalho assim. E de ter uma maneira de ter o conhecimento dos ensinos, o conhecimento correto. Porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela, durante anos, ela só tem instantes de lucidez. Mas esses instantes têm que tornar-se como se fosse uma fotografia, um quadro completo. E a gente vai observando que os ensinos, eles se enquadram, não tem partes isoladas. É como se fosse uma caixa cheia de pedras preciosas. Cada pedra tem o lugar dela, tem a beleza dela, e que nós não temos necessidade de colocar belezas a mais ou de tirar as belezas que existem. Nós temos que lembrarmos assim, que os ensinos, eles apresentam uma condição acima da nossa capacidade de compreensão. Ela se encontra numa condição que ela não tem o saber. Então, quer dizer que aquilo que precisa de ser feito, ela está sem saber. E que é bem comum da gente ir ouvindo expressões assim, preciso de esperar um pouco, não está na hora. Quer dizer que aquilo que precisa de dar certo, a pessoa ainda não tem o grau dentro dela para aquela realização. Essa é uma condição física e verdadeira. Então o que acontece? Quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós nos elevamos e apresenta a solução, a maneira. A solução muitas vezes não é para os outros, mas para mim. Como eu posso conviver melhor comigo, para conviver com esse anseio. E esse anseio manifesta em todos nós, toda a época da nossa vida. A criança pequena, ela acorda, vai para o quarto dos pais, isso é físico. O que ela está querendo? Um equilíbrio, um norteamento. O adulto acorda de madrugada como se já fosse a hora dele levantar. Então o que acontece? Dentro do adulto, aquele anseio que a criança teve, que foi necessário ela ir procurar uma força, porque os pais dão para aquela criança uma força, dão a vida, dão a proteção. A criança foi procurar isso. A criança maiorzinha, ela já fala, eu vou ficar aqui só um pouco, só um pouco. Então ela já sabe que ela já foi orientada outras vezes, que não é para que ela vá para a cama dos pais. Então, mas ela fala assim, e os pais deixam, porque precisa de dar força para aquela criança. O adulto também acorda à noite. Então o que está acontecendo dentro do adulto? O caminho que ele precisa de caminhar, ele não está caminhando. Está faltando ainda ele ver melhor aquelas informações, compreender melhor aquelas instruções, como ele está caminhando. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, esse anseio que nos possibilita acordar à noite, ele tem que estar organizado. Então a pessoa tem que saber o começo do caminho que ela tem que caminhar. E esse caminho interno, a gente vai observando que não está relacionado à posição social. A pessoa pode ter um cargo, ela pode ter muito dinheiro, a gente vai observando assim. Numa reunião de família, um dos elementos tem uma moradia grande e todos se reúnem naquela moradia. Então a participação das funções, normalmente, se não leva funcionários, fica para todos. Aquele que tem um grau, ele ajuda no trabalho bem simples, que pode ser de lavar a louça, pode ser de ajeitar, pode ser de equilibrar, pode ser de transmitir uma informação para os mais novos.
Então a gente vai observando que na vida interna, esse grau externo que nós temos na vida de matéria grosseira não funciona, é natural. Então a gente também observa assim pelas informações que a gente vê que a pessoa tem um grau na vida externa de uma determinada responsabilidade e aquela responsabilidade é grandiosa. Mas no final de semana ele junto com a família, ele faz determinadas funções. Então essa é a diferença que a gente tem que lembrar que temos duas vidas. A nossa vida externa, de como eu me apresento, de como eu tenho conhecimento, de como eu me comporto, da minha responsabilidade junto aos meus semelhantes. E a gente observa que ela é bem acentuada mesmo, a criança ali com 2, 3 anos, o adulto pergunta para ela se ela quer determinado alimento, ela fala o nome dela e fala que ele não quer. Depois, outra hora, ela pergunta se o nome, ela repete o nome dela, pergunta se pode. Quer dizer que essa diferença que existe dentro de nós. Na fase de amadurecido, nós temos que fazer essa diferença. Porque a fase externa da vida, que é aquela função, aquela responsabilidade, o grau que aquela pessoa tem junto à sociedade, fica na Terra. O que ele leva para ele é como ele fez, como ele atuou, a intenção que ele atuou, o posicionamento, que é o caso assim que a gente vê mais na família. Então o jeito que aquele pai é, o jeito bom, da firmeza, da segurança daquela mãe, então os filhos têm a consideração. É do jeito interno que eles foram, que eles são. Esse jeito interno é que nós levamos para a continuação da vida. Esse jeito interno tem a orientação do livro Na Luz da Verdade. Então o livro Na Luz da Verdade ele vai possibilitando esse equilíbrio interno, da pessoa poder sair dessa terra enriquecida, com essa maneira boa, com essas instruções, com essas informações. Então ele vai sair dessa terra enriquecido. Ele é que vai ficar enriquecido. As outras funções ficarão. Então, se ele chegou nessa terra, os seus pais tinham pouco recurso financeiro, e depois no trabalho que ele desenvolveu, ele agora tem muito recurso financeiro, mas tudo isso vai ficar na terra. Aquele que não tem recurso financeiro também vai ficar na terra aquilo que ele tem. E é bem interessante assim. Então, o que vai levar é como a pessoa é, a intenção que ela tem. Então, a responsabilidade nossa de conhecer os ensinos que Jesus trouxe e os ensinos complementares do Filho do Homem. Nós não podemos esquecer que Jesus não deixou nada escrito. O que foi escrito por Jesus a respeito da vida de Jesus, foram escritos muitas vezes por 10 bocas depois, que muitas vezes as pessoas querem pegar os ensinos de Jesus como se fossem definidos, mas nós não podemos esquecer do sistema de transmitir as informações que era de boca em boca e que quando nós transmitimos uma informação, nós sempre colocamos uma palavra diferente ou aquela palavra nós utilizamos a significação dela de uma outra maneira. Mas o livro Na Luz da Verdade, ele foi escrito pelo Filho do Homem. Então ali tem também a conclusão, quer dizer que cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de ir observando o grau que nós temos e qual é o procedimento que eu preciso de ter para receber das informações. E temos que lembrarmos assim, das dificuldades que o Filho do Homem teve, que foi muito semelhante às dificuldades de Jesus. Que existiram traidores também na fileira dos seus convocados. É bom a pessoa ir lembrando que ela precisa de ter muito cuidado com as avaliações que ela vier a fazer. Então, toda época é um trabalho incessante que nós temos que fazer. Não é para um período.
é toda a época da nossa vida, nós temos que ir observando o procedimento que temos que ter para não ter o anseio, porque se a pessoa está caminhando, está executando uma função, ela não tem anseio. Fica bem fácil assim da gente observar uma mãe que tem filhos pequenos e ela precisou de sair, deixou os filhos com uma outra pessoa, na escola, ou com funcionário, ou com familiares. Ela fica naquela distância que ela precisou de ficar, pensando na criança. É bem interessante, e a gente sabe assim que fica pensando. Mas quando ela chega e começa a ocupar, ela não pensa. Então, quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade e procuramos trazer aquelas informações para dentro de nós, o anseio não tem, porque dentro de nós tem o movimento, tem aquela condição bem importante assim que precisamos de ter, a segurança de nos encontrarmos caminhando em direção à luz. É da responsabilidade individual, porque muitas vezes os pais querem que os filhos tenham um comportamento melhor. Mas esses pais teriam que lembrar assim, que é bem simples. Esse comportamento melhor que ele está querendo para o filho, ele teria que ter antes de ter o material, ceder o material para a formação daquele corpinho. Quer dizer que depois que ele cedeu o material para formar o corpinho da criança, aí agora ele quer melhorar. Então, nós sabemos assim que aquele agricultor, ele seleciona as melhores sementes. Quando é um cultivo em pequena escala, na época da colheita, ele vai na frente, selecionando as melhores espigas, os grãos melhores para um novo plantio. Aquele criador que tem aqueles animais, ele separa o reprodutor, ele vai selecionando as matrizes. Na nossa vida diária, nós queremos ter as decisões depois. Então, depois, entra naquela condição assim, é o próprio agora que tem que fazer o trabalho. É ele que tem que fazer o trabalho de melhorar-se. E uma melhora é bem importante a gente lembrar assim, porque quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, nos apresenta a solução para solucionar aquilo que precisa de ser solucionado. Então, quer dizer assim, nós nos elevamos, isso é físico. Então, quando continuamos a estudando, então o que acontece? Vamos melhorando. Só que na nossa vida interna, a vida não é linear assim. A vida é numa circular. Quando a pessoa vai melhorando, ela vai melhorando o ciclo dentro dela. Então, aquele mesmo assunto, na sequência dos anos, agora a pessoa passa a ter maneiras melhores para solucionar aquele assunto. Um exemplo bem simples assim, no caso de um avô, de uma avó equilibrada, que tem um equilíbrio na vida e ele vê os filhos comportando com os seus descendentes de determinada maneira, ele vê que ele agora tem uma nova maneira de ver aquele assunto, de resolver aquele assunto. Mas ele teve a vivência. Então o filho ainda não tem a vivência. Então o filho está numa escala menor. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, nós ampliamos essa condição interna, assim, de dentro de nós, apresentar uma graduação melhor, de compreender melhor os ensinos, de ir observando assim que aqueles que falharam, nós temos que ter muito cuidado, porque na época de Jesus falharam. E a gente vai observando que é o caso dos reis magos. O que aconteceu? Eles tiveram o poder terreno, porque fica bem claro assim, os 3 reis magos. São 3 reis. Isso é físico. Quer dizer que eles tiveram o poder, porque o rei tem o poder, tem a condição financeira e tem a condição dos exércitos.
teve o conhecimento dos astros e chegaram na época certa do nascimento do Filho de Deus. A missão deles era auxiliar da cobertura terrena ao Filho de Deus, porque naquela época Herodes, de tempos em tempos, matava as crianças para controlar a população. Então, eles tiveram a orientação e tiveram tudo o que precisavam para realizar aquilo que precisavam. Deu presentes ali e foram embora. Depois, na fileira dos discípulos de Jesus, nós sabemos assim que teve outro que o traiu. Depois, nós sabemos do relato sobre a vida de Pedro. Então, com o Filho do Homem aconteceu a mesma coisa. Acontece assim, nós sabemos, mas nós sabemos que tem o ciclo de vida, onde nós nos encontrávamos na época anterior, como nós nos encontrávamos naquela época. Porque se hoje nós temos acesso ao livro Na Luz da Verdade, então dentro de nós já vem tendo esse conhecimento, essa condição de equilibrar esse anseio, onde nós nos encontrávamos e onde nós nos encontramos hoje. Qual o procedimento que eu estou fazendo para me tornar melhor? Porque se a Terra vem piorando, se a conduta das pessoas vem piorando, então o que acontece? Acontece uma coisa bem importante. Aqueles que anteriormente pioraram a Terra, pioraram os conceitos, degradaram os conceitos, possivelmente somos nós hoje que estamos procurando nos alinharmos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição bem importante, de apresentarmos um equilíbrio na vida, um equilíbrio para nós mesmos. Então, se tem aquela informação que muitos serão chamados e poucos escolhidos, quer dizer que a gente já pode fazer uma seleção. Se a pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, fica muito difícil ela ter uma lucidez para ver o caminho que ela precisa de caminhar. Se ela gosta muito de tumulto, fica muito difícil para ela ver como ela é dentro dela. Qual é o que está funcionando agora? Porque numa época anterior, o que acontecia? Nós falávamos, o nosso nome perguntava se nós podíamos ter mais uma mamadeira, se nós podíamos fazer isso. Quer dizer que não estava mesclado ainda. Então, como é que nós estamos fazendo hoje? Então, essa diferença e aquela condição bem importante assim, o caminho da luz, ele é individual. Fica bem fácil da gente observar os nossos pais. É individual. Se eles caminharam num caminho que foram orientando, então o que acontece? Dentro deles tem o fiel, que um ou outro pai, quando um filho fala determinada coisa, ele fala assim, deixa assim, eu faço assim. E fala com um tom bom, que o filho não insiste. Aquela firmeza, aquela determinação. Então, o trabalho de conhecermos as informações, as instruções que o estranho trouxe, o livro Na Luz da Verdade, de observando onde nós nos encontramos, como nós estamos fazendo parte daqueles que vão ser contados como trabalhadores da vinha do Senhor. Isso é bem simples assim. Onde eu me encontro hoje caminhando para fazer parte da vinha do Senhor. Então, cada um é que é responsável por ele. Qual é o procedimento que eu estou tendo para manter-me numa condição de lúcido, numa condição de enriquecer o ambiente em que pertenço. Então, o enriquecer o ambiente não é tornar um serviçal da maneira de ser, da nobreza, da polidez, do cuidado que precisa de continuar tendo. Precisamos de lembrar assim que são muitos itens, não são itens isolados. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição.